Vamos assim, nos conectando com os nossos anjos da guarda, agradecendo a equipe que nos acompanha durante todos esses meses, há 12 meses, um ano que nós estamos juntos aqui, para esse estudo especial, onde a gente começa a nossa revisão. Pedindo ao Mestre Jesus que esteja em cada um dos nossos lares, nos inspirando, nos auxiliando, nos protegendo. Abrindo os nossos ouvidos, para que nós tenhamos, Senhor, clareza no entendimento dessas lições que André Luiz nos deixou. E assim vamos acompanhando a Cris para a prece inicial. Mestre Jesus, nos ilumina nesse momento, desse estudo aqui, essa revisão tão importante desse livro, que os nossos mentores nos inspirem e que possamos, Pai, refletir nesses ensinamentos no nosso dia a dia, nos esforçando para colocar em prática, que os nossos lares agora se transformam em muita luz, muita paz, e que todos aqueles irmãozinhos que precisam desse estudo como um remédio espiritual possam se beneficiar também conosco. Que possamos manter essa paz interior. Assim seja. Graças a Deus. Que assim seja. Então, hoje a gente começa a nossa revisão. Nós vamos dividir a revisão do livro em duas partes, essa semana e a próxima semana, né? E eu vou te dizer que foi uma ginástica para eu tentar compilar tudo que o André Luiz deixou para a gente, pensar que esse exercício que ele fez, essa experiência foi só em uma semana. Claro, para a gente demorou aí 12 meses, né? Para a gente estudar o livro inteiro, mas a transformação que ele passou em apenas 7 dias, né? E hoje, mais cedo, eu mandei para vocês algumas frases para a gente refletir, né? Por que a gente resolveu fazer esse curso? Por que a gente ficou nesse estudo nos últimos 12 meses? E nenhuma de nós tem que responder em voz alta, dividir. Isso aí é só para a gente refletir. Para que a gente fez isso? Qual foi o objetivo? E pensar, será que eu atingi esse objetivo, né? E se eu não atingi, o porquê que eu não atingi? O que ficou faltando? Como é que no futuro eu trato isso de uma forma diferente, né? Esse livro veio trazer para a gente a importância da reforma íntima, do controle do nosso pensamento, das nossas emoções. Então, a segunda pergunta que eu mandei no WhatsApp foi o quão sério a gente está levando a nossa reforma íntima. Porque o exercício não é só durante esses 30 minutos que a gente estuda junto uma vez por semana, nem para nós que fazemos o Evangelho no Lar, os outros 20, 30 minutos do Evangelho no Lar. O exercício da reforma íntima é contínuo, 24 horas por dia, nós vigiando, tendo consciência do que a gente está sentindo, do que a gente está pensando, do que a gente está falando, a nossa comunicação verbal e não verbal, a forma como os nossos pensamentos estão influenciando o ambiente que a gente vive, mas principalmente o nosso próprio organismo, né? E a terceira pergunta que eu coloquei para a gente no WhatsApp foi o que a gente está construindo hoje para o nosso futuro? E o futuro, eu não estou falando futuro para daqui 10 anos, eu estou falando futuro no aspecto de nós como espíritos eternos, como centelhas divinas. O que a gente está fazendo hoje para que a gente melhore a nossa situação quando a gente partir para o plano espiritual, né? Como a gente viu aí nos capítulos, um monte de retratos falados, né?
de pessoas que passaram pela Terra, alguns com sucesso, outros meio fracasso, simplesmente porque não levaram a sério, se perderam aí, se desviaram dos objetivos que tinham sido comprometidos ou acertados no plano espiritual. Então, para a gente também usar esse momento para refletir isso. Para que eu vim para cá? Porque se a gente não souber, a gente tem que saber, a gente tem que procurar saber qual foi o objetivo, qual que é a lição que eu vim aprender, né? O que eu estou construindo em relação a essa lição. Bom, então vamos para a primeira parte. Lembrando que o livro é dividido em 3 partes, né? A primeira parte é quando ele está lá no centro dos mensageiros, na verdade, quando tudo começa com o cálice vazio, né? Ele falando conversando, esqueci, oh meu Deus, com a colega dele que estava no grupo de assistência espiritual no nosso lar, e comentando que ele tinha o seu cálice vazio, quer dizer, ele estava fazendo bem, mas ele estava sem rumo, né? Não sabia para quê. E aí ela encaminha ele para o centro dos mensageiros. A segunda parte é no caminho para a Terra, a experiência que eles têm, não só de levar, de passar aí do nosso lar, passar pelo campo da paz até chegar à Terra, mas de perceber a influência da vibração dos pensamentos, né, de todos os encarnados na vida, ou na qualidade do planeta, né? O quanto o nosso pensamento, que parece individual, tão pequeno, da hora que se mistura com esse todo, acaba beneficiando ou complicando a humanidade inteira. E a terceira parte do livro, que para mim é ainda mais importante, mostrando a importância da oração, do evangelho no lar, da conduta reta, da vigilância, o auxílio inesgotável do plano espiritual, as bênçãos que a gente recebe incessantemente. Agora voltou o nome da Narcisa. Tudo começa da conversa do André Luiz com a Narcisa. Então a gente vai estar comentando sobre essas 3 partes do livro, né? Então começa a gente lembrando Emmanuel falando, né, dessa semana de trabalho. Isso está na introdução, lembrando a gente que isso é como se fosse um relatório, é história, é André Luiz contando com o coração dele o que ele sentiu, o que ele viu, o que ele aprendeu nesses últimos 7 dias, né, de experiência na Terra, acompanhado pelo mentor Aniceto. E aí, no centro dos mensageiros, o que a gente percebe é a importância do serviço no bem. A gente encontra lá o quê? Um número elevado de médiuns que fracassaram no seu trabalho na Terra por diversos motivos, né? Seja pela sua inabilidade de continuar o comprometimento, seja pela sua ambição, seja pelo seu apego ao lado material, à vida material e esquecer a família, seja pelo interesse e o abuso da mediunidade no aspecto de saber tudo o que aconteceu no passado. Por razões diferentes, a gente viu que esses espíritos, eles tinham sido preparados durante um longo período no plano espiritual, encarnaram envolvidos ou auxiliados por diversos espíritos, e que muitos deles eles tinham assumido o compromisso de cuidar, né, como uma forma de retribuir todo o bem que eles tinham recebido. E eles acabam vindo para cá, passam aí esses anos, algumas dezenas de anos aqui na Terra, e esquecem do compromisso. E a hora que voltam para o plano espiritual, se reencontram com a própria realidade, com a sua consciência, e aí vem a frustração. E em muitos deles, a gente vê não só a frustração
mas também a vergonha, né, de ter falhado quando eles tinham recebido tantas bênçãos. Aí vem a segunda parte que a gente aprende aí desse centro chamado Os Mensageiros, que é a importância da mediunidade, do serviço sem esperar nada em troca. Então, a gente que está ainda caminhando no lado da caridade, muitas vezes a gente faz o bem esperando que o outro reconheça, que dê um tapinha na gente nas costas, fale um muito obrigado, ame e adore a gente, quando a gente está vendo aqui que o objetivo que cada um de nós deve ser fazer o bem pelo bem, sem esperar nada em troca. E nesse caso ainda, desses médiuns que são trabalhados nesse grupo, não só eles não podem esperar nada em troca, mas também é um exercício à anti-vaidade, né? Então é para eu não reclamar de nenhuma situação, é para eu, se eu encarnei na Terra com desafios de saúde, de família, de dinheiro, de trabalho, nada do que está ao meu redor veio sem o meu consentimento, sem o meu entendimento como médium, né? E a gente continuar aí, entendendo que todo o bem vem de Deus, não vem de nós. Então, se a gente consegue fazer algum bem através da nossa mediunidade, é porque nós estamos sendo instrumentos de Deus. Aí ele continua. Ninguém exige expressão nominal nas obras úteis realizadas e todos respondem por qualquer erro cometido. E quantas vezes a gente tem dificuldade de fazer isso na Terra, né? Então, não só a gente quer receber palmas toda vez que a gente faz coisa certa, mas a gente quer tirar a nossa responsabilidade dos erros. Ah, não, mas eu fiz isso porque eu estava cansada, eu fiz aquilo porque eu não sabia, ou eu agi dessa forma porque fulano me disse alguma outra coisa. Então aí a gente vê que nós vamos ser responsáveis por todos os nossos atos, bons e ruins. Aí ele continua, achamos-nos aqui num curso de extinção das velhas vaidades pessoais, trazidas do mundo carnal. Então eles passam de novo, né, nessa universidade chamada Grupos Mensageiros, que é para quê? Para refazer aí o campo mental e saber como lidar com o nosso ego, né, no momento de encarnação na Terra. Lembrando aí que nós, como médiuns, o nosso dever é levar sempre esperança, consolo, instrução, aviso. Se a gente não estiver fazendo isso, é porque a gente está se desviando do nosso caminho. E quando a gente fala, não, levar esperança e consolo, não é só na hora que eu estou no centro espírita que eu vou fazer um atendimento fraterno. O meu objetivo de levar esperança e consolo é em todo momento. É dentro do meu lar, é dentro do meu trabalho, é na rua. Muitas vezes essa esperança, esse consolo é dado o quê? Com um sorriso, com o nosso silêncio, com estender a mão, com uma palavra amiga, com um abraço, né? E lembrar que mais importante do que as nossas palavras são os nossos atos. É como a gente vive a nossa vida. Esse é o nosso livro, essa é a nossa herança aqui na Terra, né? E aí ele continua. Que chega após a morte. E a gente vê que a hora que chega do outro lado, aquele que, ele fala aqui o Aniceto, aquele que mereceu o ingresso nos círculos elevados do invisível, encontra uma vida humana sublimada. E a gente pode pensar o contrário também. Aquele que vive uma vida sublimada vai merecer o ingresso nos círculos elevados, né? Então a gente lembrar que não existe uma mudança radical no nosso pensamento, no nosso comportamento, naquilo que a gente está sentindo quando a gente chega do outro lado. Nós somos o que somos, continuamos a ser o que somos. E aí a importância da gente trabalhar a nossa reforma íntima, aqui, agora, porque do outro lado é mais difícil.
A lição é mais fácil vivida aqui, né? Senão a gente vai ter que voltar. Na verdade, a gente pode ter o nosso aprendizado no plano espiritual. A gente pode fazer cursos, mas é aqui que é o teste. A prova é feita aqui, na matéria, para ver se a gente, de verdade, aprendeu aquilo que a gente tinha que ter aprendido, né? E aí a gente entra para a segunda parte do livro, que é o caminho do campo da paz, né? E aí a gente começa a pensar mais um pouquinho. Quais são as qualidades, qual é a qualidade dos meus pensamentos? Porque o pensamento ninguém vê, só Deus sabe de verdade tudo aquilo que está dentro de nós. E se eu tiver que colocar uma cor, dar uma forma, um cheiro ao meu pensamento, como é que ele vai ser? Ele vai ser uma flor ou ele vai ser uma pedra? Ele vai ser um objeto cheiroso ou ele vai ter um odor ruim? Ele vai ter cores alegres ou cores tristes? Então a gente lembrar, e se a gente perceber que eu estou no caminho negativo, eu tenho que controlar os meus pensamentos. Eu sou dona dos meus pensamentos. Ninguém mais é, né? Então, cada um de nós é responsável pelo aquilo que a gente está pensando e sentindo. A outra coisa que é importante a gente refletir aqui é qual é a minha tarefa, qual é o meu papel no campo do bem. Porque a gente não está no meio da doutrina espírita, a gente não encarnou na família que a gente encarnou, a gente não trabalha no lugar que a gente trabalha, a gente não vive na cidade que a gente vive, a gente não convive no centro espírita que a gente convive, por acidente, como obra do acaso. Qual é o objetivo? Porque a razão maior da gente estar aqui na Terra é para servir na seara do Mestre. Então a gente tem que saber isso, senão a gente vai passar pelas mesmas dificuldades que a gente viu aqueles indivíduos que estavam no centro dos mensageiros e que deram o seu próprio depoimento, né? Como é que a gente quer chegar do outro lado? E voltando, quão sério a gente está levando a nossa reforma íntima, porque quanto mais a gente sabe, maior a nossa responsabilidade. Quem sabe mais tem que dar mais. Então, mesmo que eu conviva com pessoas difíceis, se eu sei mais, eu tenho que ter mais paciência, eu tenho que ter mais tolerância, eu tenho que saber perdoar mais. Não pelo outro, mas por mim. E aí a segunda parte, como a gente comentou. E a gente não vai ver toda a viagem, porque hoje o tempo é curto, né? Mas a gente perceber que eles podiam volitar até um certo ponto, que a condução foi rápida, apesar da distância, aonde a vibração era mais leve. Então, perto do nosso lar, onde a qualidade dos pensamentos era mais elevada, eles conseguiam fazer isso, até chegar numa atmosfera mais pesada, e que aí eles tiveram que mudar a forma que eles estavam viajando, não dava mais para volitar. Talvez o Aniceto conseguisse, mas o André e o Vicente não tinham capacidade para fazer isso, né? Então, lembrar que essa atmosfera pesada que eles encontram é criação mental. A nossa casa vai estar impregnada com os pensamentos e os sentimentos que a gente tem. O nosso quarto, a nossa cama, o nosso banheiro, a nossa cozinha, o nosso carro. Então, a gente ter consciência disso, de que tudo que a gente pensa vai impregnando o lugar onde a gente está, né? E aí a comparação que ele faz que é muito interessante, que se na Terra existiam autopistas, viadutos, túneis e que precisavam de manutenção e que a gente vê muitas vezes lixo, perigo, buraco na rua, mesma coisa a gente via no plano espiritual, né? Com a diferença de que aquilo não era feito através de coisas materiais pesadas como a gente vê aqui na Terra, né? E sim através da harmonia vibratória. E que da mesma forma que a manutenção era necessária
é necessária nas estradas aqui, elas também são necessárias no plano espiritual maior, assim como a proteção também, né? E a gente vê que a proteção que eles recebem no momento necessário é através do quê? Da prece. E essa proteção a gente pode receber em qualquer instante, a qualquer momento, né? É só a gente fazer a nossa prece e pedir ajuda, que a ajuda vai estar ao nosso redor. E eu vou parar por aqui e a gente continua na próxima semana para a gente ter tempo de comentar. Quem gostaria de falar? Comentar alguma coisa sobre a primeira parte do livro e a estrada? Karina, Regina, Cris, Cláudia? Bom, pode falar quem tá falando? Pode, Cris, fala. Não, igual você falou, né? Não dá para acreditar, né? Que foi uma experiência no plano espiritual de uma semana, né? O André Luiz, assim. Mas você falar, a gente, da nossa reforma íntima, né? Às vezes uma pessoa tá às vezes irritada, tá num dia que não tá bom e fala alguma coisa para você, responde de maneira irritada, educada, e aí aquilo você já pensa mal da pessoa, e a pessoa é isso, é aquela coisa, né? Porque a gente está tão condicionado ao negativismo, e quebrar esse ciclo, né, negativo, e tem que puxar, respirar, lembrar, pô, o que é que eu estou escutando, né? Eu lembrei desse estudo outro dia, né? E aí eu pensei, poxa, quantas vezes talvez eu dei resposta, né, às vezes para alguém, ou a gente mesmo se coloca pensando que a gente, né, não, às vezes está cansado, ou está isso, ou está irritada, né, olha, não é fácil quebrar o condicionamento, assim, de defesa, de parar e pensar, e de quebrar aquele vício do mau hábito, né? E você vê, essa daí é a dieta espiritual, dieta moral que a Joana de Ângeles fala. Se é difícil a gente entrar numa dieta de comida, fazer dieta de comida é muito mais fácil do que a gente sabe fazer a dieta moral. Então, eu consigo parar de comer carne, mas eu consigo parar de perder a paciência? Provavelmente não. Não nessa vida, não ainda, né? Então, é um exercício contínuo, é todo dia. É exercício, né? É prática. Quem mais quer comentar? Bom, eu acho que de tudo que a gente tem assimilado, que são insights maravilhosos, com a graça de Deus e esses irmãos espirituais que nos ajudam, né, que nos orientam, mas uma coisa bem interessante que eu acho que a gente deve entender é que quando a gente abraça a nossa transformação, nós precisamos criar uma agenda, nós precisamos fazer com que aquele espaço para aquilo que a gente está querendo ir ou transformar ou trazer para o nosso cotidiano, ele apareça de uma forma mais clara. Porque nós somos espíritos, nós somos luz, mas nós vivemos num corpo material, num corpo de carne. Então, como é que a gente vai fazer essa transição entre a luz e essa presença tão materializada que é o nosso corpo, né? Então, eu acho que a primeira coisa é a gente entender como é que nós vamos atender os dois planos. Porque eu acho que o corpo físico, ele engana muita gente, que a gente fica tão perdido com a questão de alimentação e fazer as coisas, e o nosso trabalho, a nossa família, que a gente não vê essa possibilidade de trazer do abstrato para o concreto, experimentar essa mudança e fazer com que a nossa alma seja atendida, porque na verdade quando a gente faz a reforma íntima é para todos nós, né? É para o nosso prazer espiritual. E não é o prazer no ponto de vista negativo, ou exótico, ou pejorativo, mas o prazer na alegria de estarmos diferentes,
de conseguirmos ver a vida de uma forma mais acertada, mais clara, não tão confusa, não tão cinza e cheia de ilusões, né? Eu acho assim. Eu acho que você falou uma coisa muito importante, porque a reforma íntima não só altera o nosso comportamento, mas ela também funciona como aquele óculos, né? Em que a gente vê o mundo. Então, uma coisa que a gente pode chamar a atenção é que quando eu estiver vendo as coisas muito cinzas, quando eu estiver achando que a minha vida é muito ruim, muito injusta, que eu não tenho razão para viver, isso daí é luz, é a luz de alerta, né? É trabalho de reforma íntima que eu preciso fazer em mim, né? Por quê? Porque eu entrar num círculo vicioso de pensamentos negativos, de autopiedade, de me sentir vítima, de não conseguir enxergar beleza na vida, isso é uma doença, não uma doença física, mas é uma doença mental. E a gente vê o Divaldo falando que a doença do século XXI é a depressão. Que o maior índice de mortes que a gente vai ver nos próximos anos não vai ser por câncer, não vai ser por ataque cardíaco, vai ser por depressão. Por quê? Porque eu não estou conseguindo trabalhar a minha reforma íntima. Eu não estou conseguindo responder aquelas perguntas mais importantes de para que eu estou aqui? Qual a minha função na vida, na Terra, em relação ao meu trabalho? Que bem que eu posso fazer para o outro, né? Quando a gente se torna egoísta, a gente se fecha, a gente fica mais infeliz. Quanto mais a gente dá, mais a gente se liberta, né, das nossas tristezas. Só mais uma coisinha que me veio enquanto você estava falando é o seguinte. A nossa reforma íntima, ela vai acontecer de várias formas, porque não é só o eu estar atento às transformações, é porque a gente muda todo dia. Todo dia a gente está lendo o evangelho, não tá? Todo dia a gente está, vamos dizer, toda semana, a gente está participando pelo menos do estudo aqui, a gente está fazendo outras coisas na casa espírita. Então, nós estamos mudando. Então, essa reforma é uma consequência dessa transformação. Não é porque eu tenho que parar o que eu estou fazendo que eu vou me reformar. É durante. É durante. E é fácil. Basta a gente fazer de uma forma que a gente consiga abarcar. Porque a minha reforma não vai ser igual à sua, não vai ser igual à da Adriana ou da Marlene, mas nós estamos todos caminhando para o mesmo lugar. Então a gente pode dar as mãos e falar, não, quando a correnteza estiver muito forte, quando o vento estiver oivante, nós vamos segurar na mão uns dos outros e nós vamos atravessar essa tempestade. E quando a gente chegar do lado de lá, a gente vê o que deu. Se a gente vai plantar, se vai montar a casa, o que a gente vai fazer. Então, eu vejo dessa forma. Né? O que vocês acham? Isso é muito importante, porque até para pedir ajuda, né? Aquele que não sabe pedir ajuda, muitas vezes não sabe dar também. Porque isso vem do quê? Do nosso orgulho e do nosso egoísmo, né? Então, isso que você está falando, isso da gente saber ter humildade para pedir ajuda também na hora que eu estou precisando de ajuda. Porque tem hora que o fardo fica pesado mesmo, a gente sabe disso, né? E isso porque provavelmente Deus botou dentro do nosso barquinho menos do que a gente queria, porque a hora que a gente está do outro lado, a gente fala assim, ai meu Deus, eu fiz tanta bobagem, bota esse monte de bagagem aí pra mim. Aí o nosso anjo da guarda fala, não, você não vai dar conta, bota só metade. E a gente aqui chega com metade e achando que tá pesado demais, né? Então a importância desse tipo de ajuda, da gente estar atento, né, às necessidades do outro, a gente estar atento à nossa corresponsabilidade, né, na nossa constelação, não só na constelação familiar consanguínea, mas na constelação familiar espiritual também, né? De como é que a gente pode estender a mão, mas também a gente tem a humildade de pedir ajuda também, né? Uhum. Muito bacana, tudo que você e a Claudinha falou, parece que foi feito para eu ouvir. Vocês... Parece que era tudo que eu precisava ouvir mesmo, porque
igual vocês mesmos estavam falando, né? A gente estudou o livro dos mensageiros. Eu sei o que eu tenho que fazer, eu sei o tipo de onda vibratória que eu tenho que procurar, que eu tenho que emitir, o que eu tenho que fazer. Mas o fazer essa dieta é muito difícil no dia a dia. E, enfim, aconteceram tantas coisas esse ano que tem sido uma montanha-russa para mim. Então, igual a Claudinha falou mesmo, né? Às vezes está lá em cima na montanha-russa, para descer é fácil, mas depois para subir é difícil. É difícil sair desses pensamentos, bem difícil. E é por isso que é importante isso, né? Da gente segurar a mão do outro, porque você tem toda a razão. Quando a gente desce muito, fica mais difícil subir. Então, é a gente ter essa consciência de falar, né? Tá acontecendo alguma coisa, eu tô mudando, eu preciso voltar pro trilho. Porque depois que desencarrilha aí é mais difícil, né? Obrigada, meninas. Obrigada, agora tá na hora da gente encerrar. Esses 30 minutos passam tão rapidinho. Cláudia, você faz a prece pra gente, por favor, de encerramento? Sim, vamos agradecer, né? Quanta maravilha para a gente refletir nos próximos 7 dias e nos encontrarmos novamente. Estaremos aqui, se Deus quiser. Então, hoje eu gostaria de pedir à nossa Mãe Maria Santíssima, que é tão amorosa, que toma conta de nós, que esteja conosco nesse momento, trazendo até nós as intuições, os bons pensamentos, que durante o nosso sono nós podemos ter um sono útil, Senhora, que nós possamos visitar as escolas, oficinas e hospitais da espiritualidade, para que nós possamos nos curar, para que nós possamos nos lembrar dos compromissos espirituais que aqui viemos. Então te pedimos, salve Maria, Mãe de misericórdia, bendita és entre os anjos, Senhora nossa. Pousa sobre nós os teus misericordiosos olhos. Infiltra em nossos corações as doçuras do teu amor. Consola ainda hoje os aflitos, levanta ainda hoje os oprimidos e inunda os nossos corações no ócio bendito da tua compaixão. Faze de cada coração um tabernáculo de fé e amor em honra do teu amado Filho. Sim, Senhora nossa, em honra do manso Cordeiro, a quem devemos a seara da bonança. Salve Maria, Mãe de misericórdia, Estrela de Israel, farol dos justos, abençoa todos os seus filhinhos transviados e aos que procuram o caminho do teu amado Filho. E que a tua bênção santíssima seja um consolo para as nossas mágoas, um incentivo para as nossas crenças, a fim de que jamais abandonemos o santo carreiro trilhado pelo teu amado Filho. E que assim seja, Senhora, esteja conosco hoje e sempre, e que nós possamos guardar nos nossos corações a doçura da sua presença. Graças a Deus. Muito obrigada. Que prece linda. Obrigada. Obrigada, Claudinha. Obrigada.